Eu fui na premiere de Wicked Parte 2, ou Wicked for Good, e nem tudo foi tão mágico quanto poderia ser. Na verdade, esse é um desabafo. Eu nunca fiz um vídeo desse tipo aqui no TikTok. Geralmente eu me recluso ali nos stories mesmo, do meu Instagram, e faço ali nos melhores amigos, onde eu desabafo sobre coisas que acontecem, aconteceram e que eu queira compartilhar, até porque eu não sou uma pessoa que compartilha muitas coisas. Mas eu queria contar um pouquinho como foi essa experiência, porque foi minha primeira experiência de premiere mesmo, sabe? É diferente de uma cabine de imprensa, que é uma coisa um pouco menor. Então, enfim, eu consegui os convites, né, pra Premiere. Eu fui junto com os meus amigos, eu fui junto do meu namorado, eu fui junto também de outra parte da minha família também, que a minha irmã e minha prima estavam lá, e cada pessoa teve uma experiência diferente, mas muitas coisas, muitas problemáticas se ligaram sobre, conversando sobre as pessoas também, e com informações que a gente vai buscando e vai tendo ao longo desses eventos que demoram muito tempo, demandam muito tempo. Eu acho que eu posso começar realmente do começo. O meu ingresso, ele era um ingresso de fã-clube, que é diferente do ingresso da Universal. Eu não entendo o que a pessoa que foi pela Universal tinha de algum tipo de regalia ou algum tipo de alguma experiência diferente lá dentro. Eu percebia só que tinham entradas diferentes ali, mas eu acho que a fila parecia que era a mesma. Pra mim, que tava do lado de fora, parecia a fila mesma. E eu senti que as filas eram separadas só pra galera que ia ficar do lado de fora do evento, vendo o tapete amarelo, que seria o equivalente ao tapete vermelho, mas por conta de Mágico de Oz tem esse nome. E a pessoa que ficava ali, no meu caso ali, que eram as pessoas de fã-clube e da Universal, né? Que também incluía imprensa. Então, acho que a primeira problemática foi entender a que horário a gente chegaria no evento. Porque quando a gente fica vendo coisas do Twitter, a gente se inflama muito, fica com muito medo de perder lugares e vagas, enfim, porque as pessoas chegam muito cedo. E a gente tá falando de fã. Fã é muito aficionado, né? Então, a galera tava falando sobre chegar às 5 da manhã. Então, a primeira coisa que a gente falou no grupo é: não, gente, 5 da manhã não, vamos chegar na hora do almoço. Então, todo mundo se livrou das obrigações que tinha. Um minutinho. A gente se livrou de trabalho, estudo, faculdade, tudo naquele dia, pediu dispensa desses lugares pra gente conseguir chegar ali mais ou menos por volta do meio-dia no shopping SP Marketing, que era o shopping que tinha um antigo Parque da Xuxa, que agora tem o Parque da Mônica, né? Que fica próximo da estação que hoje chama Jurubatuba Senac, tem essas coisas de name rights, né? Pra vocês entenderem, Jurubatuba fica perto de Interlagos, que é onde acontece a maioria desses eventos de show. Eu não vou, enfim, mas acho que Lollapalooza, coisas assim. Então, ele é bem distante pra quem não mora ali no finalzinho da Zona Sul. Então chegamos ali, eu, minha irmã, minha prima, meu namorado, meus amigos. A gente chegou, almoçou de boa. O SP Marketing, geralmente, para quem não mora próximo, é um shopping que a gente quer descobrir, porque assim, são lojas novas e praças de alimentações novas que a gente não tá acostumado, porque cada região, quanto mais afastado é ou não de você, tem outras coisas a oferecer. Enfim, a gente deu um rolezinho no shopping básico e aí a gente já foi pra fila. Quando a gente foi pra fila, aí teve esse momento de entender o que era cada coisa ali. Tinham poucas pessoas para explicar exatamente o que era o que e te direcionar certinho. Muitas pessoas chegavam pra gente, tipo, essa fila disso, essa fila daquilo. Então você percebia que tava meio desorganizado nesse sentido. A gente chegou na fila, a fila já tava até meio grandinha, mas depois a fila ficou quilométrica para trás. E aí, isso já era mais ou menos 1 da tarde. Imaginando que o horário ali combinado era às 5 de entrada, né? Era 5 ou 5:30 no convite, agora eu não lembro, gente. E aí, enfim, então a gente já ficou esperando. O que é engraçado, porque eu acho que de antemão, esses eventos eles já sabem que vai ter os fãzão, entendeu? Os fãzão que vão chegar muito antes. E a galera vai fazer fila. É uma coisa do paulistano. O paulistano faz fila, a galera vai ficar na fila. E essa fila não oferecia nada. Inclusive, ela ofereceu alguma coisa para algumas pessoas que a gente ficou sabendo por foto ou por vídeo, mas que não chegava na gente. Então era muito complicado. Porque, por exemplo, a Johnny Rockets tem a linha, né, de sanduíches, ele tem um combo agora de Wicked, e tem a Iai, que é a de chá, que também tá com um rolezinho de Wicked parte 2 de promocional do filme. Chá foi oferecido, chá gelado de sabor, e cookie foi oferecido também nas filas. Pra quem? Não chegou na gente. A gente não tava nem próximo de estar no final dessa fila. Ou seja, esses cookies, esses chás, essas ativações não chegaram nem na metade da fila. Já é problemático. Água, a gente nem viu.
Eles realocaram primeiro as pessoas que iam ficar no tapete amarelo, e aí as pessoas do tapete amarelo não ficaram próximas do tapete amarelo. Elas ficaram na frente ali do palco que estava montado, onde a Larissa Manoela e a Jennifer Nascimento iam apresentar, aparecer elenco e coisas assim. Ficaram lá, de pé, o que pra mim também não tem muito sentido, porque você vai falar pra mim que a Universal é uma empresa bilionária, não consegue estender um toldo pra proteger essas pessoas da chuva, porque começou a querer chuviscar, ou pra pelo menos proteger essas pessoas do sol também, e não tinha cadeira pra essa galera, a galera não podia ficar sentada, cadeirinha de praia, uma coisa meio vão do MASP, não tem como fazer isso nem de uma forma que seja barata, sabe? Não tô dizendo pra ninguém colocar 1 milhão de cadeira gamer não, sabe? 200 cadeirinhas de praia pra galera sentar, ficar de boa, telões maiores, um melhor retorno de som, nada disso aconteceu pra essas pessoas. E é muito complicado, você tem que pensar que o jovem fã, é um jovem que é pobre. Ele não tem muita grana pra fazer as coisas, então é tudo muito dificultoso pra essas pessoas. E eu sinto que essas pessoas não são respeitadas. Então isso é muito complicado das pessoas do tapete amarelo, sabe? Fiquei pensando muito nisso. Eu recebi pela minha prima foi uma correspondente, ela tava junto com a minha irmã no tapete amarelo, tinha outras amigas também no tapete amarelo que eu não consegui ver. E aí eu consegui ver a visão delas mais ou menos, e aquela coisa, todo mundo em pé, ninguém vai se respeitar a ponto de num evento desse colocar, não, gente, a galera mais alta um pouco pra trás, a galera menor, pra todo mundo ter uma visão boa, não, é todo mundo se matando, todo mundo se engalfinhando, ninguém se respeita nesses momentos, porque as galeras são muito aficionadas e apaixonadas por celebridades, essas coisas. Quando a gente que tava na fila de convidados entrou, aí a gente entrou, enfim, bipou lá o QR Code, ok. Entramos, recebemos um saquinho pra lacrar o celular quando o filme começasse, mas antes disso tinha uma parte pra gente lá de dentro ficar na lateral do tapete, do yellow carpet, né? Do tapete amarelo. Isso sim, então a galera lá de dentro tinha esse acesso. Que eu acho meio estranho só a gente ter. A galera que tava realmente no setor tapete amarelo, chamado assim, eles deveriam ver também o pessoal, sabe? O elenco, enfim, os talentos que chegaram ali e eles não tiveram esse acesso. Então a gente ficou ali, ele tinha uma capacidade máxima de 300 pessoas, logo logo ele encheu. Claro que todo mundo já ficou na grade, então ficava um vãozão assim pra trás, sabe? Era respirável pra quem quisesse, mas quem queria? Ninguém queria, todo mundo queria ficar na grade, todo mundo queria pegar o melhor lugar, porque ali tinha um painel que claramente a pessoa que passasse por ali ia tirar uma foto, enfim. E aí isso aconteceu. A gente teve a Miriam e a Fabi. A Miriam e a Fabi chegaram e foram totalmente jogadas pra esse canteio, assim, que acho que deu 5 minutos de palco com elas, ali com a Jennifer e com a Larissa Manoela, e é como se não fosse nada, são pessoas que estão há 10 anos fazendo Wicked. E eu tô longe de fazer parte do fã-clube Mirabi. Eu gosto das duas, são duas pessoas muito talentosas, mas eu não sou aficionado por nada, gente. Eu acho isso meio um pouco ridículo até. Eu sou uma pessoa de mais de 30 anos, isso não cabe. Não tem mais sentido a gente ser aficionado pelas coisas. Mas foi muito desrespeitoso com elas e com o elenco, assim, sabe? O elenco entrou ali pela lista de convidados, tanto faz, tanto fez, normal. Não foi todo o elenco de Wicked que recebeu ingressos. Os ingressos foram sorteados em Wicked, imagina, gente. É meio surreal, sabe? É muito desrespeitoso com os artistas nesse sentido. Aí a imprensa também entrou, tal, coisas assim. E aí depois, a gente percebendo que a gente não ia conseguir ver, tanto eu e meu namorado, a gente percebeu que a gente não vai conseguir ver as pessoas de fato. Então, vamos entrar pra dentro do cinema e garantir um bom lugar pra assistir o filme? Então, bora. E a gente saiu de lá desse lugar. O que foi falado pra gente é que se a gente saísse desse lugar, a gente não podia mais voltar. E foi isso. A gente entrou lá pra pegar o posterzinho, fez umas filmagens, a gente percebeu que nessa lateral, o retorno de som do palco era inexistente. A Larissa tava a 20 metros de distância, 10 metros de distância da gente não conseguia escutar o que a Larissa Manoela falava. Porque não tinha caixa de som virada pra essa galera dos convidados. As caixas estavam viradas só pra frente ali, pra galera onde ficava em pé, que eu acho super justo também. Mas todo mundo tinha que escutar e não tinha esse retorno. Era muito esquisito, era muito esquisito. Era um som meio abaixo d'água, sabe? Meio péssimo. Então a gente saiu de lá porque a gente viu que tava horrível e entrou dentro da sala de cinema. Quando a gente chegou lá na sala de cinema, a gente meio que se localizou ali, entendeu como era, porque aquilo é uma casa de show, né? Então tinha um telão ali, 2 telões laterais, e aí tinha a parte de se comprar, né, refrigerante, pipoca, salgadinho, qualquer coisa assim. E aí também tinha as cadeirinhas. Então as cadeiras pretas sem nada eram as cadeiras de plateia, que segundo eles, a pulseirinha que eu recebi junto com meu namorado, que era a pulseirinha amarela, era a pulseirinha de plateia. E tinha um setorzão no meio que tava reservado VIP, que aí eles tinham umas luvinhas na cadeira, né? Aqueles negocinhos de vestir cadeira, igual liquidificador de vovó, que estavam lá reservado VIPs, e um outro que também é reservado imprensa, tava como press. Nada disso foi respeitado, gente. Foi surreal. Nada
foi respeitado. A gente que chegou antes, a gente quis respeitar todo o processo e sentar na plateia mesmo, que era o nosso lugar, né? Que era o lugar que estava designado pra gente, mas a gente já percebeu toda a imprensa sentada na plateia também, porque a plateia também tava lá na frente. Então, tipo, a galera jornalista não tava sentado em press, tava sentado em plateia. Pra que servia essa diferenciação? Eu tenho que fazer uma parte 2 ainda pra continuar sobre isso. Continuando o que eu tava falando na parte 1, gente. Quando eu entrei no cinema, enfim, a gente tentou localizar os assentos, a gente entendeu a divisão dos assentos ali no cinema da Premiere dentro do Surrai Music Hall, que na verdade é uma casa de shows, né? Então tinham todas essas cadeirinhas, todas com as luvas setorizadas, e a gente percebeu que esses lugares não eram respeitados. Porque tinha muita gente de imprensa sentada em plateia, vice-versa, pessoas com pulseiras de cores diferentes sentadas em lugares onde eles não deveriam sentar. E dentro da sala de cinema tinha até bastante pessoas para ajudar a encontrar lugares e tudo. E foram várias problemáticas uma atrás da outra. Primeiro porque a gente entrou até que meio que cedo lá. Mas já tinha muita gente lá dentro. Só que essas pessoas estavam guardando lugar para outras. O que não existe, gente, não faz sentido. Independente, assim, sabe? Não deveria ser permitido isso. Porque simplesmente você via pessoas colocando bolsa, mochila, casaco e tudo mais, separando 3 lugares, 4 lugares, um do lado do outro. Eu, no caso, só tava precisando de 2 naquele momento. Era eu e meu namorado, a gente tava procurando um lugar pra gente. E nesse momento a gente estava respeitando mesmo, porque a gente não queria nem encontrar espaço ou lugares pros nossos outros amigos, entendeu? Porque a gente entrou primeiro, a gente ia procurar os nossos lugares, a gente ia respeitar o processo. É importante respeitar o processo. A gente entende que as pessoas vão em um grupo e que as pessoas querem estar juntas até o final do evento, mas se o evento ele tem regras, elas deveriam ser seguidas. Mas isso não aconteceu. Então a gente senta na plateia, e aí a plateia que sobra pra gente é uma plateia lá no fundo. Então estamos lá, eu e o Igor sentados, e a gente tem visto, né, tudo acontecer no palco. Então, assim, a entrada de Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, John M2, a gente vê essa mini entrevista e apresentação deles no palco que está acontecendo pelo telão. Porque enquanto o filme não começa, o telão lá dentro está transmitindo tudo que está acontecendo lá fora. Que inclusive pra gente foi muito melhor nesse sentido, porque a gente tinha retorno. Já que a gente já tinha entendido que ver de fato, ou conseguir uma foto com a Cynthia, com o Jonathan, ou com o John Mitchell, provavelmente não seria, a gente não conseguiria. Porque a gente se respeita muito e a gente respeita muito as pessoas. A gente não é tonhão. E é muito importante entender o que é tonhão, sabe? Tonhão é essa coisa meio crinjona demais, assim. É um pouco vergonhoso esse tipo de comportamento, gente. Porque não dá. A gente percebeu as nossas amigas, nosso amigo quando chegou, tava todo mundo triste com o comportamento que foi dos fãs lá fora. Porque na hora que o John M2 foi o primeiro a passar, né? Dos gringos, dos internacionais. Quando ele passa, todos eles passaram e eles estavam tirando foto, eles estavam autografando coisas. Só que as pessoas todas se amassaram, elas se amontoaram. E as pessoas se machucaram na grade, porque é óbvio, gente. As pessoas não respeitaram. Ali naquela gradezinha lá, tinha PCD, tinha mulher também, e as meninas, assim, menores tal, que foram completamente amassada por uns tonhão. E geralmente os homens, gente. Tipo, não tem muito o que falar. Geralmente uns homens tonhão cavalo, assim, de 40 anos, tipo, amassando o povo. É um pouco ridículo, assim, sabe? Você tem que ter parcimônia, você tem que entender. Você tem um braço mais longo, vai lá, ó. Coloca o braço lá, assim, com uma foto que você quer autografada. Pede pra alguém, já combina antes com a galera. Tipo, tira uma foto de galera aqui, eu assinte mais não sei quantas. Já mata logo, tipo, isso de uma vez, sabe? Fica mais tranquilo. Mas as pessoas não se ajudam, elas não se organizam. Por exemplo, o meu amigo, ele foi muito inteligente nesse sentido. Ele é um designer, ele queria muito que um desenho dele chegasse até a Cynthia. Ele percebeu que tinha uma pessoa lá na grade que tinha um buquê que ia entregar pra Cynthia, que ela provavelmente ia pegar, e falou: você pode colocar o meu cartãozinho aí dentro? É sobre isso. A galera não se fala, a galera não se respeita. E aí é tenso. Então a galera já chegou ali meio que chateada, sabe, pro filme, já chegou bodeada, assim, pro filme. E nisso eu e o Igor, a gente ainda tava nesse lugar de plateia lá no fundo. Depois começou, meio que terminou, né? O John M2, Cynthia e o Jonathan saíram do palco principal. E aí a galera começou a entrar, porque percebeu que não ia ver mais famoso, aí começaram a entrar já pra pegar lugares. Quando a galera entrou um monte de uma vez. E esse pessoal entrou já sentando no VIP reservado, que não era um lugar onde a galera da pulseirinha amarela poderia sentar. Quando a gente percebeu essa movimentação, a gente foi falar com o segurança. O Igor falou com o segurança, meu namorado. Ele falou: e aí, o que tá acontecendo? Porque, assim, tá sendo respeitado, não tá, tudo mais? E aí a gente percebeu que não, e ela falou: olha, não tá, né? Tipo, a verdade é essa, eu não posso falar pra você sentar lá,
mas senta. Então a gente correu para pegar esses lugares, né, mais à frente, mais no meio da tela, porque imagina, é uma casa de show e a tela de cinema não é lá essas coisas, essa tela de cinema que eles montaram lá não era tão grande assim. Então, dependendo do lugar, a sua visão seria prejudicada assim. Então a gente conseguiu sentar mais no meio, nisso a gente conseguiu encontrar nossos outros amigos e aí a gente conseguiu sentar todo mundo junto. Mas ninguém precisou guardar lugar para ninguém, isso é muito importante, a gente respeitou todo o processo. A gente fez tudo isso respeitando o processo e a partir do momento que a gente viu que uma regra caiu, então, se ela caiu pra todo mundo, né? E aí a gente foi pra frente, o que era bem importante. Tanto é que também outras coisas que são delicadezas que a gente tinha que fazer. Em cima de cada cadeira tinha um baldão de pipoca, inclusive ponto positivo pra Cinemark, porque deu um balde de pipoca enorme, gente. Era tipo 10 litros de pipoca doce. Não era pipoca salgada, aí tinha doce rosa e verde, então pra cada pessoa. E a gente já tinha começado a comer lá atrás, então a gente trocou esses baldes também. A gente teve esse cuidado, esse carinho de trocar os baldes. E a garrafinha d'água, era uma garrafinha d'água de 500 ml. Aí eu já começo a reclamar um pouco. Eu sei que provavelmente não tem nada a ver com o Cinemark e tal, e é da organização de evento de novo, porque assim, a Coca-Cola Company tá dormindo? Cara, uma marca que tem Schweppes, que é verde, e Guaraná Jesus, que é rosa, não pensou em fazer uma ação, uma jogada de marketing? Longe de mim querer dar mais dinheiro pra bilionário, mas tipo assim, galera, não dá pra dar um refrizinho de graça pra galera, assim, pra quem quer, sei lá? Não dá pra oferecer refrigerante? É uma garrafinha de 500 ml de água pra um evento que as pessoas, por mais que ele tenha sido só 6 horas no papel oficialmente, a gente sabe que todo mundo estendeu pra praticamente 12 horas. E não é problema nosso se a gente chega mais cedo pra fazer fila. Isso é sabido, todo evento é assim. São Paulo a gente faz fila pra tudo. Como eu disse no story anterior, né? No story. No TikTok anterior, na parte 1, inclusive, se você não viu, você pode voltar pra lá. A falta de água oficialmente entregue nesse evento foi um pouco bizarra, assim. A galera que tava no Yellow Carpet ali do lado de fora, né, que estavam ali os fãs, por exemplo, minha prima e tal, comentou que deram uns copinhos, tipo copinho d'água da rodoviária, assim, mas você podia pegar 2, 3, 4. Lá dentro do cinema, não. Quando você entrava dentro da sala de cinema, era uma garrafinha de 500 ml, pra quem já tinha passado sede o dia todo. E se quiser, amor, não reclame. Quer alguma outra coisa? Compre. Eu não sei até onde isso é esquema com o próprio Suhai Music Hall da Universal com o Suhai, que é tipo, a gente oferece esse espaço aqui e tudo mais, mas você também não pode dar todo tipo de comida e diversidade de comida para as pessoas e nem conforto para elas, porque elas precisam consumir e comprar e aumentar o fluxo de dinheiro de caixa do Suhai. A gente nunca sabe como essas coisas funcionam de fato e a gente pode só imaginar, a não ser que tenha alguém aqui que tenha trabalhado no evento e queira expor, né, o que foi que aconteceu e tal. E aí foi isso, assim. Então, nesse ponto da bebida, eu fico meio... Porque não tem muita desculpa, gente. Não é tipo, tá duro, dorme, nem nada. É que não tem desculpa. As pessoas, elas precisam ser... Sei lá, as pessoas, elas precisam ser pelo menos bem tratadas, assim. Acho que isso é o mínimo, entendeu? E eu não tô falando de nenhum pobre coitado, entendeu? O Universal não é um supermercado Vanessa aqui de Pirituba, pô. O faturamento deles é bizarro. Então, assim... Então, todo esse rolê do líquido foi um rolê realmente nada a ver, assim, gente. Assim, tipo, as pessoas, né, tinham que ter direito, assim, a bebida à vontade. Mesmo que fosse só água, o que eu já acho bizarro, mas pelo menos água à vontade, assim. É isso. Enfim, a gente tá falando de um país tropical, quente pra porra. Tipo, não tem sentido, gente. Não tem sentido mesmo, assim. E ontem tava muito calor. Mesmo perigando chover, mesmo chuviscando um pouquinho, tava muito quente, o que é muito normal no nosso país. E aí a gente precisa falar sobre cronograma e horário. Antes de iniciar o filme. Porque, enfim, a Jennifer Nascimento e a Larissa Manoela entram no palco, que é onde ia rolar, né, o filme, e começam a falar um pouquinho, e aí introduzem Glória Groove, Daniel, ator, dublador, enfim, que fez Madame Marble no Wicked por 1 semana e meia, ou 2 semanas, não sei, 1 semana e tal. E aí, com inglês impecável, ele vai lá, canta popular e Define Gravity versão samba, o que eu não entendo é porque não chamaram a Mangueira pra entrar lá e cantar junto com eles, que isso foi um pouco bizarro. E aí são esses processos de evento que eu falo, gente, assim, as pessoas não pensaram. Tem uma escola de samba, ele vai cantar uma versão samba. Por que todo mundo não entra e faz uma grande coisa? Uma grande mousse? Peço desculpa de antemão porque vai ter que ter uma parte 3, gente. Eu prometo que a parte 3 será a última, então já vê na velocidade 2, porque ninguém merece tanta reclamação. Sim, a Premiere foi complicada. Essa aqui é a parte 3, contando como foi a minha experiência na Premiere de Wicked que teve aqui no Brasil ontem, no Suhai Music Hall.
em Jurubatuba, extremo sul de São Paulo. O que eu tenho mais pra contar eu tava na parte de que eu entrei ali no cinema e o Daniel, né, a Glória Groove, tava cantando. Então cantou duas músicas que não chamaram a Mangueira pra cantar as músicas junto, né, versão samba, o que eu ainda não entendi. Depois o Daniel, ele fala que o Fantástico chamou ele pra poder fazer a entrevista, uma junket, que ele participou da última entrevista de Wicked, a parte 1. Então ele fez a parte 2. Ali naquele momento eu não vi a gravação da Globo, mas devia estar sendo já televisionado, talvez, né? Porque falaram que ia ter, acho que no Globoplay ou no ao vivo mesmo. E aí, ele com inglês impecável vai lá e entrevista o John Chu, o Jonathan Bailey, a Cynthia Erivo, com perguntas que são feitas pelos fãs. Eu não sei de onde eles pegaram isso, não chegou até mim. Mas são perguntas interessantíssimas. O Daniel, ele é muito talentoso, ele é um ator também, dublador e tudo mais. Então tem perguntas que são muito interessantes em relação à construção de personagem e tudo. E aí tudo isso acontece. Depois disso, também a Cynthia, tipo, gente finíssima pelo visto, né? Ela fala português, bem legal, assim, ela arranhando português e depois pegando a bandeira do Brasil e abraçando. Então tem esses momentos de assino pro país que são muito interessantes, né? E aí tem o momento Ariana Grande, onde a Ariana Grande vai lá e conta por que ela não veio. Ela mandou, tipo, um vídeo, assim, bem sem maquiagem, camiseta branca, aquela coisa. Aonde eu compro. Eu compro, assim. Eu não me considero o maior dos Arianators. Não, eu sou fã da Ariana Grande, mas como eu disse, ser fã demais, ou ser obcecado demais com alguma coisa, eu acho muito cringe, acho muito vergonhoso, assim. Depois de certa idade, é uma coisa meio tonhão, sabe? Isso eu não tenho. É, mas eu compro a história e a versão dela, que ela fala que ela não sabia sobre a legislação brasileira de jatinhos, independente de ser particular ou não. Parece que é uma coisa que demora 48 horas pra sair, assim, essa autorização, coisa que eu também não sabia, também descobri ali junto com ela. E eu fico triste de todo jeito pelas pessoas que pegaram um ônibus, né, e que fizeram das tripas corações. De novo, tô falando de jovem. Jovem é sinônimo de pobreza, geralmente. A galera não tem grana, então a galera, tipo assim, vende o pai e a mãe pra poder ir lá, sabe? Pra gritar pela Ariana Grande, pra tentar, tipo, chegar próximo dela, assim. E essas pessoas não conseguiram. Então isso é uma infelicidade muito grande. Mas eu comprei a versão dela, assim, independente dela ser excelente atriz, eu não acho que ela tava atuando, não. Acho que não precisaria, enfim. De toda forma, ela teria que mandar um videozinho, né, falar alguma coisa. Então foi uma surpresa, assim, que foi meio grata. E foi isso. Aí terminou a entrevista, começou o filme. E aí no filme, galera, eu sou viciado em falar tonhão, né? E ali foi tonhice pura. Foi um suco de tonhice, assim, que era absurdo, assim. A gente tem que começar do começo. Cinema não é teatro. Não faz sentido aplaudir ou gritar para uma tela de cinema. O ator, o talento, a pessoa que tá ali, ela não vai te escutar. E mesmo que você possa pensar, a Cynthia Erivo tá lá atrás com o Jonathan Bailey, eles saíram daqui, mas eles vão escutar toda essa vibração. Não faz diferença, essas relações são parasociais. A Cynthia Erivo não te conhece, não sabe quem você é, nem o Jonathan, nem o John Chu. Não faz diferença nenhuma, gente. Ali naquele momento eles já estavam lá atrás. Larissa Manoela, Jennifer Nascimento, a galera já estavam comendo um pãozinho de queijo, estavam nem ligando, talvez já tivessem saído do Suhai Music Hall, sabe? Não sei onde eles estavam, mas pra que gritar? Não faz sentido. Mesmo que eles estivessem assistindo junto com a gente, não faz sentido. Acho que dentro do filme inteiro cabia um ou dois momentos ali que a galera realmente vibrou e fazia sentido. Sabe uma coisa meio Vingadores, Ultimato, quando o Capitão América pega o martelo do Thor? Quando essa coisa acontece ali, uma coisinha ou uma cena muito icônica aconteceu ali, caberia a vibração. E talvez no final, nos créditos, apesar de eu ainda achar esquisito, tá tudo bem. Mas tinha uma galera sentada atrás de mim, assim, na fileira, que ali só tinha sopraninha, viu? Só sopraninha e sopraninho. E era um grito, assim, que doía, gente. Eu, de fato, me segurei várias vezes. Eu até pensei em inventar uma mentira rapidinho, tipo... Ai, por favor, você pode não gritar, porque eu tenho um problema no ouvido. Não sei, assim, inventar algum problema no cérebro, qualquer coisa. Porque eu não poderia simplesmente xingar a pessoa até. Então, eu tava pensando em maneiras, assim, e foi tenso a ponto de me desconectar do filme. Isso é muito, muito triste, assim, porque é um filme que tem momentos emocionais. Minha música predileta tá no filme, e em nenhum momento eu consegui nem me emocionar. Porque eu tava tão... Ah, lá, vão gritar. Ah, gritavam. Ah, vão gritar pra isso. Ah, gritavam. Tinha uma música, gente, todo mundo que tava lá na Premiere sabe qual é. Quem conhece o musical já imagina. Todo mundo gritando. Cara, não foi nada demais. Assim, pelo amor de Deus, gente, assim, não tem como ser adulto, não tem como ser uma pessoa normal, mas assim, tipo, de verdade, sabe?
Porra, é uma tonhice, um bando de retardado. Eu fico, tipo, é bizarro, assim. É sem graça. Tipo, estraga a experiência de todo mundo. Eu fico imaginando jornalista de cabine de imprensa, jornalista sério, não tô falando de influenciador qualquer um não, gente. Falando de jornalista mesmo, crítico de cinema, pessoa que trabalha real com isso, que tava ali pensando, gente, é desrespeitoso, assim, é desrespeitoso com um rolê, assim. Porque aí você encara o cinema como uma experiência individual quando ela é estritamente coletiva. Não é sobre mim, nunca foi. É sobre respeitar o espaço de todo mundo que tava ali. Ah, mas é uma premiere e vai ter fã. Mano, e fã precisa ser isso? É isso que é ser fã? Ou é isso que é ser brasileiro? Tipo, a gente sim é um povo amoroso, caloroso e tudo mais. Isso é super legal, cara. Quando o Jonathan Bailey fala aqui, ele era louco pra vir aqui porque ele entende como é que é. Tipo, porque o calor do Brasil é só uma coisa que o brasileiro consegue transmitir. E isso é foda. Enquanto povo, enquanto população ter essa marca, é surreal de foda de legal. Mas estragar essa experiência, a galera nem tava ali. Não fazia sentido nenhum. Aí, enfim, teve tudo isso do filme que foi péssimo. E aí, quando acabou a sessão foi acabar, era 11 horas. Justamente porque o filme não começou às 8 quando tava combinado. O filme começou às 8h40 porque o Daniel ficou lá fazendo as coisas, a Glória Groove ficou lá. Tipo, gente, começasse antes, assim. Esse rolê todo da Glória, se ia demorar 40 minutos, tinha que ter começado às 7h20. Pra galera sair a tempo de poder pegar um transporte público. Porque, assim, os fãs que precisam pegar transporte público, que se lasquem. Quem não tem dinheiro de Uber, que se lasque. E aí, de novo, eu tô falando de São Paulo. São Paulo é uma cidade com um tamanho absurdo. É tudo muito longe, a gente viaja dentro de São Paulo. Então, assim, Jurubatuba, que tá no extremo de uma das zonas, é muito complicado de chegar. Inclusive, por isso que desde o início, quando chegou o convite pra mim, falou que era Suhai Music Hall, inclusive um lugar que eu não conheço, parece que é uma casa de show que inaugurou há pouco tempo, ali perto do SP Marketing, que tem uma estrutura muito legal, e que o shopping SP Marketing ali do lado também era muito legal. A estação era na frente, mas é uma estação de trem, não de metrô, então tudo já demora. Não dá pra contar, sabe, assim... Poderia ser feito num lugar mais central, poderia ser feito no próprio Teatro Renault, caberia menos pessoas, é fato. É bem complicado nesse lugar, assim. Mas sei lá, poderia ser em qualquer outra casa de show um pouco mais centralizada. Então ficou muito difícil pra essas pessoas, sabe? Assim, não sei, eu fico com dó, galera. Assim, eu acho que as pessoas são muito maltratadas, assim. E a gente fica se segurando pra não falar mal dessas experiências que a gente recebe, porque a gente é um povo muito grato. Mas eu acho que às vezes a gente é grato até demais. E eu acho que dá pra ser grato, entendeu? Tipo, pô, a Premiere rolou, recebi um convite, isso é muito legal. Eu tive ali perto da Cynthia, do Jonathan Bailey, que são pessoas que são queers e que eu adoro. O John M. Chu faz um trabalho excelente, assim. É um filme que é muito sobre a diversidade, sobre as diferenças. Isso, no nosso tempo, no mundo como está posto 2025, é muito poderoso, né? Que tem esse fandom mesmo, de pessoas, né, que divergem entre si, e isso também é muito legal, mas ainda assim é importante a gente enxergar os defeitos que acontecem, sabe? Os defeitos que aconteceram na Premiere. Aconteceram, gente, aconteceu. E aí eu não posso nem falar que é uma falta de organização das pessoas que trabalham na Universal, porque eu não tenho dúvida que isso daí é falta de orçamento. E é falta de liberar o escorpião do bolso. Por que a Universal não liberou esse dinheiro ao infinito que eles têm? Pra poder fazer o melhor do melhor. Gente, isso não existe, sabe? Isso é muito complicado, assim. As pessoas precisam, sei lá, do mínimo, assim. E aí a gente tá acostumado a aceitar qualquer coisa sem reclamar. E ainda mais dentro da imprensa, a gente acaba aceitando muita coisa sem reclamar, porque a gente tem muito medo. A gente tem muito medo de entrar na lista das pessoas não gratas. A lista das pessoas não gratas não existem. Ninguém lembra de você, ninguém lembra da sua cara, ninguém é tão especial assim. Então tá tudo bem, reclama mesmo, fala, porque se a gente não reclamar, o próximo evento pode ser talvez até pior. Então é importante que tenha água, que tenha cadeira confortável, que todo mundo consiga ver legal, que tenha telão, que tenha retorno de som. Isso tudo é o mínimo. E ainda assim, tudo isso não exclui o fato de que o evento foi muito legal pra mim. Eu tava com os meus amigos compartilhando da mesma paixão que eu e conseguiram respeitar a paixão dele e a paixão dos outros, tratando todo mundo de um jeito muito legal, não atrapalhou com ninguém, entendeu? A gente não atrasou o lado de ninguém ali. E isso é muito importante. Então é importante que a gente, enquanto público, tenha mais respeito e que as pessoas que produzem esse tipo de evento respeitem mais os públicos, assim, sabe? O público, os fãs. Isso é muito importante, gente.